Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o repórter Fala Sério, estou na casa do professor Wilton. Como é que está o seu professor? Mal. Bom, pela parte da mãe eu estive na delegacia e o pai da criança, que segundo ele falou que o senhor agrediu o filho dele lá na PAI, foi lá fazer exame do corpo de delito. Conta um pouquinho a respeito dessa história. Na sexta-feira eu atendi Lucas, né, com mais 4 assistidos da paz. Sim. Né, ele chegou na instituição bastante agitado, nervoso. Né, eu até questionei no primeiro momento o que tinha acontecido. Sim. Ele informou de que os pais estariam se separando, que ele estava revoltado. Mas isso não atrapalhou a continuidade das atividades, né? Ele continuou a atividade com os meninos, foi feita uma atividade com bola e cone e tal. E em determinado momento ele desafiou um menino, houve um desentendimento, ele desafiou um menino a me xingar, um menino que não ia fazer isso. E eu chamei os dois para que pudesse averiguar o que estava se passando, né? E aí pedi a ele que ficasse calado, que o menino ia me explicar o que ele falou. E ele ficou revoltado, bastante agressivo. Pedi para ele se calar, ele disse que não ia calar a boca e ficou nervoso, agitado, partiu para cima de mim, né? E bastante revoltado e precisou ser contido, né? Eu precisei contê-lo. O que é conter? O procedimento de contenção, ele estava muito revoltado, agitado e eu precisei segurá-lo, né? Primeiro eu afastei ele do meu corpo, né? Que ele estava próximo, afastei ele do meu corpo. Esse afastar aí foi na hora que as suas mãos pegou na boca dele? Muito provavelmente, porque eu só vi depois. Eu não vi no horário. Na hora não sangrou? Isso foi muita violência, entendeu? Muita agitação. Então eu não vi na hora. E quem estava na sala? Bateu. Os 4 assistidos e ele e eu. Sim. Né? Eu empurrei, né? Afastei ele com os braços, fiz o procedimento de contenção. Afastei ele. Qual é o procedimento quando a criança está desse jeito? Segurei eles no braço. Ele é autista? Pedi calma, pedi que ele tivesse calma, respirasse, né? Segurei até mesmo porque para ele não ferir os demais colegas, ou se cortar, tinha material de computador e tal, então... Mas foi a primeira vez que ele teve essa reação ou já tinha outras vezes? Esse tipo de reação agressiva a primeira vez. Dessa forma onde chegou foi a primeira vez. Coloquei ele no canto da sala. Colocou em que canto? Na mesma sala? Na mesma sala. No cantinho lá? Na cadeira e ele ficou respirando e eu pedindo a ele calma. Né? Com isso eu retornei para voltar à atividade dos meninos, dizer para os meninos continuar e como tinha que fazer. Quando eu estou aqui explicando os meninos, eu percebi que ele estava limpando a boca com a jaqueta. Ele estava passando a jaqueta na boca, né? E fui até ele e vi que tinha cortado a boca dele. Foi na hora que o senhor na hora que o senhor disse, chega para lá? Muito provavelmente. Com as suas mãos, com a mão fechada ou aberta? Não, com as mãos abertas. Com as mãos abertas. Ele tentou me agredir. E o procedimento é esse? Chega para lá, dando um tipo... De frente. Ele estava de frente para mim, ele chegou de frente para mim. Quando ele tentou me agredir, eu, em reação de defesa, afastei ele. Depois que eu afastei ele... Não dava para afastar segurando o ombro nele não, professor? Porque ele tentou me agredir, ele estava em cima de mim. Tentou me agredir. Ele tentou me acertar com o braço. E eu, tipo murro, o senhor fala? Sim, murro. Olha. Murro. A princípio eu afastei ele, porque eu ia receber. Ele é uma criança, mas ele já é grande, né? Eu ia receber, então eu afastei ele, depois contive ele com os braços e coloquei lá. Quando eu estava com os meninos, eu vi ele limpando a boca com a jaqueta. Nesse momento, eu retirei os meninos da sala, né, por conta do procedimento, para não machucar, para os meninos não verem sangue, aquele tipo de coisa. Eu tirei ele da sala e prestei o primeiro socorro. Peguei o meu material de limpeza, que todo professor tem disponível, né, prestei o primeiro socorro, enxuguei o lábio dele e conversei com ele. Olha o que aconteceu. Né, não precisava disso e tal, conversei com ele. E ele tentando se acalmar. Professor, desculpa aí. Oi. Na hora, não tinha como o senhor chamar o diretor, alguém para... Olha, essa cena é uma cena muito pesada. Isso, na instituição, cada professor já estava com seu atendimento, inclusive os professores da sala do lado. Isso foi que hora na sexta-feira? Foi mais ou menos umas 2h45, da tarde. Mais ou menos isso. E a sala da coordenação fica longe, não dava, eu não podia deixar ele sozinho com as crianças para agredir. Então fiz esse primeiro procedimento de contenção, limpei, né, tirei os meninos da sala, limpei e conversei com ele. Quando terminou, eu falei, agora eu preciso falar com sua mãe. Mantive ele na sala, guardei as coisas de quebrar, mantive ele na sala e fui falar com a mãe dele. A mãe dele estava esperando? Estava esperando na entrada, na recepção. Não tinha como, na hora que ele estava agressivo, não tinha como chamar a mãe? Não, ou eu chamo a mãe ou eu garanto a integridade dos meninos. Mas não era com os meninos, era com o senhor? Não, ele ficou revoltado na sala. Ele ficou muito agitado, muito nervoso.
Entendeu? Inclusive, na hora que o menino falou da frase, o menino se afastou. Ele ficou muito nervoso. Então, primeiro eu me preocupei com a integridade dele e dos meninos. Aí o senhor foi chamar a mãe Fui dele. chamar a mãe. E Quando ela... eu chamei a mãe, levei ela até na sala da coordenação e falei a ela, mãe, aconteceu essa situação com o Lucas, expliquei tudo que eu já lhe expliquei agora, Sim. né? E ela me informou que ele não tinha acordado bem, ele estava violento, não tinha acordado bem, né? Ele tomou algum medicamento lá na PAI? Ele toma com a família, só não sei te informar o qual medicamento, mas ele toma medicamento sim. Aí eu chamei a mãe e expliquei à mãe o que tinha acontecido. Ela me disse que ele tinha acordado de uma forma muito agressiva e tal, e que... Ô professor, desculpa, na primeira matéria o senhor falou que chamou uma pessoa que trabalha com o senhor para ir cuidar dele. Isso, vou chegar lá. Sim. Cheguei, conversei com a mãe, né? Expliquei, ela disse que ele tinha acordado muito agressivo, que alguns dias atrás, tinha jogado o carrinho do supermercado nela, que ela estava com a perna toda roxa, né? E que entendia o que estava acontecendo, né? Esse foi o primeiro contato que eu tive com a mãe. Eu falei com ela, pedi que ela aguardasse, que eu ia chamar outro profissional para poder regular Lucas, né? Chamei outro profissional para poder fazer isso e expliquei a situação profissional e pedi a ele que fosse na minha sala. A professora foi na sala, né? Conversou com ele disse várias coisas aleatórias, falou inclusive que pediu desculpa a ela, porque disse que quando fica agressivo ele não se controla, foi o que ele falou a ela, né? E ela conseguiu acalmar ele e trouxe ele para a mãe. Para a mãe. E o senhor não viu mais ele? Não. Depois disso aí? Mandei mensagem para a coordenação explicando o que tinha acontecido. Mas não deu para chamar a diretora na hora? Não, ela não estava no local. Mandei mensagem para ela para explicar o que tinha acontecido, né? E para mim estava resolvido. Sim. Ponto. No domingo eu fui surpreendido com alguns compartilhamentos e mensagens nas redes sociais, né, de uma postagem criminosa, né, porque vincula a minha imagem, é crime, né, várias ofensas, várias situações na rede social que eu não gosto nem de pensar, né, eu fui ameaçado, né, estou afastado do trabalho, fui ameaçado e assim, eu trabalho na instituição há 4 anos, nunca tive problema nenhum com aluno nenhum, sou especialista em educação inclusiva e especial inclusiva, né, procuro me dedicar ao máximo, tenho contato com as mães, com os filhos da instituição, com os assistidos da instituição, todo mundo sabe a minha conduta de trabalho. Agora, professor, na matéria o pai falou que ele foi agredido, estava todo machucado. O senhor machucou ele? Houve uma agressão física do seu lado ou verbal para esse garoto? Não. Deixa eu te explicar uma coisa. Qualquer adulto que der um soco no rosto de uma criança, ele vai desfigurar o rosto de uma criança, né? Ele vai quebrar dente, ele vai cortar o rosto da criança todo. Você teve contato com a criança, outras pessoas já tiveram contato com a criança e o pai alega que eu dei 3 socos no rosto da criança, né? O senhor machucou ele, no caso o senhor machucou ele só com suas mãos, dizendo... Houve a situação, né, de desregulação, e ele partiu por cima do senhor... Machucado. E o senhor, com a mão aberta, isso, ele ficou machucado. Terminou batendo na boca dele. Ele ficou machucado. Ficou machucado. Né? E aí, triste porque eu dediquei a minha vida toda a esse público, né? Sou uma pessoa também que luta pelos direitos, pela bandeira das pessoas com deficiência. E o senhor viajou, tem pouco tempo que o senhor viajou, não foi? Sim, não, é corriqueiro, eu já tenho atividades externas com os meninos lá, nunca tive nenhum tipo de situação desse tipo. Né? E no domingo que eu me deparei com essa situação da família paterna, que até então nunca entrou em contato comigo para saber o que aconteceu, para saber de fato o que houve ou para questionar algo, né? E aí vinculou as imagens dessas imagens aí que eu já separei, já me mobilizei de forma criminal para poder entrar com ação contra essas pessoas, né, que compartilharam esse material e me ofenderam porque é crime. Né? Agora, o senhor não pode dizer que não chegou se ele sangrou porque naturalmente houve uma luta corporal, né? Sem o senhor querer. Ele se machucou. Na situação ele se machucou. Ele se machucou. Luta corporal, não. Assim, o senhor terminou
pegando ele, tentando e machucou. Eu precisei contê-lo. Com as suas mãos, chegue para lá. Não aproxime de mim, chegue para lá. Isso, luta corporal. O senhor não bateu nele com a mão fechada, tipo murro. Claro, se um senhor é forte, se batesse, exatamente. Naturalmente ele estava todo machucado. É perfeito. Agora o senhor, na hora de se ver, chegue para lá com a mão aberta, terminou pegando nos lábios, na boca dele. O primeiro procedimento foi afastá-lo de mim. Do colega nesse procedimento, não daria para o senhor, no ombro dele, não daria para o senhor, chegue para lá no ombro, se ele afastar. já veio para me bater. Aí, Ele veio para me bater, entendeu? Ele veio aí para cima de defendeu. mim. Eu empurrei, afastei ele de mim e do colega que estava do lado, que cochichou na vida dele, aquele colega estava do lado. Então eu afastei ele. Depois que eu afastei, eu fui contê-lo. Nos braços dele? Nos braços e pedi para sentar. Ele sentou? Exato, sentou. Pronto. Sentou. Entendeu? Eu não percebi na hora que tinha machucado uma coisa, só vi depois que eu estava brincando com os demais assistidos. Né? E é como o senhor falou, e eu repito isso. Quem teve contato com material criminoso que foi afastado, quem teve contato com a criança, sabe que a criança não tomou 3 socos na cara. Eu fico na minha, mas se der 2 socos no rosto de uma criança, naturalmente ele vai chegar. Dar um soco no rosto de uma criança vai desconfigurar, desfigurar o rosto de uma criança. Que houve uma agressão, só na boca dele houve. Agora. Ele foi machucado. Ele tá machucado. Machucado pelo senhor. Ele tá machucado. Ele tá machucado ao contê-lo. Né? Eu não tive intenção nenhuma de machucar. Não, sei, então. Né? Desculpa aí, só para te encerrar aqui, senão vai ficar longo. O senhor já foi chamado, a polícia, o pessoal? Não houve nenhuma intimação. Não, está tendo um processo de averiguação na APAI, né? Um processo de averiguar os fatos para ver o que aconteceu, né? E eu estou organizando a parte jurídica para poder ir à delegacia referente a esses compartilhamentos. Né, que as pessoas... sobre isso aí, o senhor não se preocupar muito com isso aí não, porque a rede social tá aí do jeito que tá. O importante, sabe o que é, professor? É a sua consciência. Tá entendendo, senhor não? É complicado. Porque o senhor lutou isso por muito tempo, vem lutando. Exatamente. Entendeu? Exatamente. E de repente perder assim por nada. A gente fala por nada, mas por outro lado o pessoal já vê que foi uma coisa grave, né? Sim. Bom, só para encerrar, por favor. Esperar a apuração dos fatos, né? A verdade vai prevalecer, né? Tô muito triste, muito chateado por essas compartilhações, esses compartilhamentos e essas ofensas sem saber o que de fato aconteceu, né? Não culpo o assistido, não culpo o Lucas. Ele é um menino bom, né? Eu venho me dedicando ao máximo para poder trabalhar com esse público, lidar, desenvolver da melhor forma possível o meu trabalho, né? Tenho conseguido isso, graças a Deus, tenho muito apreço pelo que eu faço e é isso. Infelizmente estou sendo ameaçado, mas eu espero aí justiça. Né? Espero que a averiguação seja feita e que a verdade dos fatos apareça. Ok, então. Retornem nos estúdios.